Ninguém disse que liderar seria fácil. Liderar tem um custo. E não é à toa que quando olhamos para a natureza, nas espécies sociais, nós vemos menos líderes do que liderados. Isso nos diz muito sobre o que significa liderar. Que liderar exige coragem, exige abrir mão, exige carregarmos pesos e responsabilidades que nem sempre podem ser compartilhados. Mas será que precisa também exigir isolamento? A solidão talvez seja um dos custos mais presentes e menos discutidos da liderança. Uma solidão que aparece nas decisões que não podem ser divididas, nos dilemas que não cabem aos conselhos, em informações que, por timing ou até por sensibilidade, não podem ser expostas nem mesmo a quem mais confiamos. Liderar é muitas vezes tomar decisões impopulares. É, às vezes, não contar toda a verdade. É, em alguns momentos, ser visto mais como um símbolo do que como um ser humano. Mas essa solidão é mesmo inevitável? É fruto da posição? É reflexo de uma cultura que isola quem tem poder? Ou aquele que tem poder, que é quem se isola? No episódio de hoje, vamos mergulhar nessa entrelinha que muitos vivem, mas que poucos falam e discorrem sobre. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Entre Linhas SA. Eu sou o André Conerro, o seu host de hoje, e vamos juntos desvendar essas entrelinhas. E a pergunta que nos guia hoje é: solidão na liderança, inevitável ou algo que aprendemos a romantizar? Vamos junto! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diria um grande amigo meu que eu trabalhei junto, não estou sozinho para variar aqui no Entre Linhas, porém sou o host de hoje. Uma cadeira que eu considero difícil, me sinto isolado, não tem ninguém para conversar sobre. Estou aqui com Pedro Próquino e Gabi Teco. Yeah! Como vocês estão, gente? Eu tô me sentindo solitário hoje. Mas já? Então tô meio sóbrio aqui hoje. Vocês estão sentindo isso? Tô tentando absorver o clima do tema do dia pra entender, internalizar isso aqui nessa discussão. Boa. E você, Gabi? Eu tô bem, tô ok. Chego feliz pra esse tema assim, leve. Esse tema que nem tem, enfim, coisas Entre profundas. linhas. Gabi anda muito serena, né, esses dias. É. Acho que é cansaço, a gestação vai avançando, a gente exato. vai ficando Como é meio... que tá essa Tipo, relação? vou abrir mão dessa briga, não vale a pena. Tô aqui fazendo um pulmão, deixa aí. Tá dando muito trabalho aqui esse pulmão, deixa isso aí. O pulmão hoje, a produção do fabriquinha pulmão. exige energia. E aí, gente? Redes sociais Entre Linhas SA, batemos recorde, não batemos recorde, Pedro? Não sei, não olhei. Hoje Estou... ele não tá o garoto recorde. Não tá. Estou fora da internet esses dias, mentira, mas isso é verdade também. Mas Entre Linhas _SA é onde você nos encontra no TikTok, no Instagram, e temos a nossa company page, que finalmente a Gabi resolveu democratizar o acesso de administrador para mim e para o André. Então você pode encontrar a gente também no LinkedIn. E tá crescendo engajamento lá no LinkedIn, Sim. Tá interessante, né? A galera tá gostando. Perguntem aí vocês se alguém postou alguma coisa, a não ser eu. Não, só eu. Então eles queriam acesso pra quê? Só pra dizer que tem. É pra deter o poder, entendeu? Não é pra ajudar no serviço da orelha seca aqui. Olha aqui, o poder aqui, ó, na sua mão. É isso. Mas então. vai lá, gente. Quando vocês forem comentar do Entre Linhas, ou no Instagram, no TikTok e no LinkedIn, marca a gente. A gente vai lá, comenta, interage, a gente vira amigos. E somos nós mesmos que comentamos. Sim, né? Somos nós mesmos. Não é nosso agente de IA, Não, né? não. Ainda não. A gente tá... a gente mesmo engajado. AI free. Yeah, free. Boa. Vamos lá, gente. Liderança, isolamento. Solidão. E aí? E solidão. Fim. Vamos desvendar essas entrelinhas, turma. A gente acabou trazendo esse tema, né? Que a gente percebe que, de novo, é uma dor. Acho que todos aqui já passaram por cadeiras de liderança. Ninguém aqui nasceu já em cadeira de liderança, né? Os três dessa mesa
foram estagiários, foram analistas, foram coordenadores, gerentes, heads, diretores, C-levels. Gabi nasceu C-level. Eu sou filha do meio. Qual a chance disso acontecer? Qual a chance? Impossible. Nenhuma. Não é impossible. E acho que a gente tem potenciais histórias e ângulos pessoais para explorar e contar aqui para nossa audiência que sempre que a gente fala com alguém é uma dor, mas tem aquele tabu envolvido nisso que ninguém fala sobre, né? Então acho que é um tema importante para a gente destrinchar. E aí, gente, isso ocorre mesmo em cadeiras de liderança? Como foi para vocês? Eu vou começar porque a Gabi vai monopolizar esse tema daqui a pouco com toda a experiência dela de quem sentou no topo da pirâmide lá no Olimpo, lá em cima. Tem uma história muito boa da águia e do coelhinho e do urso, mas eu não vou contar porque ela é um pouco suja. Bad mas vibes. depois eu conto aqui. Não é zero Não, bad vibe, é engraçado, mas enfim, tem uma moral da história interessantíssima que é pra você poder fazer nada o dia inteiro, você precisa sentar muito em cima, entendeu? Eu vou só adiantar aqui essa... Era só pra me zoar, vocês entenderam? Procure dar um Google aí na história. Mas acho que é um tema importantíssimo porque já começa a colocar este lance aqui na mesa, que a gente ainda vive num ambiente de, por mais horizontalizadas que sejam as empresas, elas continuam tendo uma estrutura piramidal, né? Tem alguém em cima, tem um pouquinho menos de gente embaixo, e conforme você vai descendo, vai aumentando essa quantidade de turma. Logo, tem um determinado nível ali que varia de empresa para empresa, aonde você deixa de ter par. Você é a pessoa, você é o nível máximo dentro da tua área ou o nível máximo dentro da sua diretoria, seja lá o que for. Este é o lugar onde eu acho que começa a nascer as encrencas, né? Os isolamentos, e não isolamento de eu fico sozinho no meu canto, não falo com ninguém, não é isso, mas principalmente isolamento entre semelhantes, pessoas com desafios parecidos, demandas parecidas, e que trocar daí fica uma coisa muito mais difícil. E se somos seres sociais, as pessoas acreditam nisso, eu não muito, né? Tem aqui a minha fama de ser um homem da caverna que fica isolado, mas fica difícil fazer troca, né? Fica difícil compartilhar angústia, compartilhar medos, anseios, ideias. Fica tudo muito mais complexo. Boa. E olha, quando eu tinha 15 anos, eu pedi pra minha mãe comprar o primeiro livro de autoajuda. Não sei porquê, eu passei na livraria e falei, mãe, quero esse livro. Me vê agora essa memória. Farmácia dos Pensamentos, chamava o livro. E aí eu lembro exatamente essa frase. Uma alegria compartilhada é uma dupla alegria. Uma tristeza compartilhada é uma meia tristeza. Então, quando a gente está nessa posição de liderança e não consegue compartilhar com a amiguinha do lado, autoajuda aside, fica um desafio mesmo, Pedrão. E aí, Gabi? E na sua experiência? Solidão a dois é um castigo? A audiência perdoa essa piada, pelo amor de Deus. Desculpa, gente. A gente tá tentando. Eu acho esse tema muito bom, porque a gente tem tentado cavar esses assuntos que acontecem demais no dia a dia, mas que a gente fala pouco sobre, né? E eu acredito que todo mundo que teve a oportunidade de ascender a um cargo de liderança dentro de uma organização tenha passado por esse sentimento, ou você aí está passando nesse momento. Como é solidão, a gente realmente se sente muito sozinho. Eu sofri demais nesse aspecto, porque, como eu já comentei aqui antes, eu comecei a liderar muito cedo, não por uma questão nobre. Eu já comentei que era muito mais para poder ter mais oportunidade, ganhar mais, poder fazer mais coisas. E zero preparada para lidar com toda a parte ruim que a gente ganha quando a gente ganha um cargo também. E sobre isso a gente não fala demais, né? Uhum. E a liderança é um desses efeitos que faz a gente se questionar muito, faz a gente ter, às vezes, receio de tomar determinadas decisões porque você não tem muito com quem trocar. A depender do papel que você está exercendo na liderança, como o Próquino falou, você fica sem pares. Às vezes você tem pares que você não confia. Então você, por mais que eu poderia ter com quem trocar. Estão competindo com espadas contra você. Exatamente, porque no final
do dia, das avaliações de competência, etc e tal, provavelmente vai Sobe ter um. só um vai subir. Uma, Então, até onde eu posso me abrir verdadeiramente. E eu acho que na minha história, como eu comecei a liderar muito cedo, tinha uma questão de expectativa jovem também. Eu era a área que organizava as festas, organizava as coisas. Então eu queria pertencer, eu queria ser amiga de todo mundo. E aí eu não era. E aí eu não era. E eu acho que é importante esse ponto que a Gabi toca, André, porque a gente tende, quando olha de fora, primeiro achar que as pessoas já nasceram lá em cima na posição delas. Claro que a gente tem, né, aquela turma assim que só porque era sobrinho do dono, ascendeu meteoricamente. O famoso jabuti em cima do poste. Ninguém sabe como é que foi parar lá. Vai estar lá. Essa pedra foi melhor. melhor. Foi melhor. Mas as pessoas normalmente galgaram, né, caminhos para chegar nesse ambiente. E eu acho que entra um ponto importante que a gente precisa colocar o pé no chão é que não é porque as pessoas estão lá em cima que às vezes é mais fácil tomar algumas decisões ou que dói menos, né? Eu acho que os casos dos layoffs, por exemplo, eles trouxeram à tona uma discussão importante que foi justamente a responsabilidade dos CEOs por terem levado suas empresas para um ambiente de estarem super infladas e inchadas nessas estruturas e demandarem esses layoffs, né? Em última instância, obviamente, o impacto mais forte é em quem é demitido da empresa, mas se a gente fosse olhar de forma muito pragmática, o CEO precisava ter sido responsabilizado por ter levado a empresa para um lugar onde ela não deveria estar ou ela precisava de 10% menos de headcount do que ela tinha. Entretanto, também é complexo tomar essas decisões, né, em alguns casos para que caminho seguir. Daí estou falando antes, não necessariamente do layoff, mas antes disso. Então, acho que a gente, por vezes, tem uma visão, acho que crítica demais e pouco empática com essas cadeiras. Não é uma coisa nem outra, são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Precisam ter responsabilidade, mas também ser daquilo, e precisa da empatia, mas também precisa da responsabilidade. Não, cara, e por aí vai. E até explorando esse ponto que eu achei interessante, Pedro, né? Então, a gente tem que entender o custo que é sentar nessa cadeira e então entender esses mecanismos que isolam ou que o líder também se isola, que a gente vai falar um pouco mais. Mas só já, cara, trazendo um tema que me veio aqui à cabeça, os mecanismos de defesa também dessa liderança quando está nesse tipo de situação, né? Porque tem uma frase atribuída ao Sartre que ele fala, cara, o ser humano é condenado à sua liberdade, né? O que significa isso? Que você tem a alçada a liberdade de tomar decisão e se você é o responsável por aquela decisão, você é o responsável pelo resultado daquela decisão, né? Então, num layoff, você pode e deve em alguns momentos tomar uma decisão como essa, mas você é responsável por isso, né? E aí, quando você fala de empatia, é uma dualidade muito grande, né? Porque empatia conecta com o outro, né? Você pegar ali enfim, significado da palavra empatia, você, cara, quase que na literalidade sentir o que aquela pessoa está sentindo, o famoso vestir os sapatos do outro, né? Só que se você toma decisões que impactam negativamente a vida de pessoas, isso acontece no corporativo e faz parte do jogo, e você ter tanta empatia assim, cara, você vai sofrer um peso emocional muito grande. Mas é não tomar a decisão de forma irresponsável, ao meu ver. E a gente conversou isso muito com a Isa no episódio com ela, que um líder precisa cobrar resultado do time, precisa colocar algum nível de pressão ali para performance, porque aquilo é parte do acordo de trabalho, ao mesmo tempo que precisa cuidar, que precisa entender quando a pessoa, no exemplo que ela deu, que foi um dos cortes que a gente subiu, a pessoa está passando por um momento difícil, e aí equilibrar essas coisas, o líder tem essa função, na minha visão, de conseguir ajudar a outra parte menos experiente ou, enfim, seja lá o que for, a navegar esse ambiente, a navegar essa dualidade, porque ele tem o papel, sim, de cuidar, mas também, sim, de cobrar. E sem as duas dúvidas. são verdadeiras de novo. Mas aí né? tem um ponto que é muito legal para esse tema da solidão, que é, sempre que a gente tenta fazer essa definição do que é o papel do líder, a gente passa por idealização. Total. Bom ponto. Porque o que é o equilíbrio ideal entre resultado e cuidado para você é diferente do que é para mim, o que eu espero é diferente. Então, se a gente como líder entra nessa pilha de querer atender a demanda
de cada indivíduo da nossa equipe, a gente enlouquece. Como é para um CEO fazer isso? Enlouquece. Como é isso? A gente enlouquece, é isso, Gabi, basicamente. você tá aqui é isso. tão bela, tá tudo mas adequado, você não esqueceu. treme a pálpebra. Por quê? Porque saí do mundo corporativo. Olha lá. Entendi. Eu falei assim, legal, toma aqui meu crachá. Muito bom o seu serviço. Valeu, adorei. Não, mas esse ponto é interessante, né? Porque a gente começa a chegar em potenciais evidências que o líder é isolado e o líder ou a líder também se isola. Então, nesse exemplo, é aquilo. É uma empatia absoluta, cara, vai ter um custo emocional nessa pessoa que vai ser inadministrável. Agora, uma empatia um pouco menor, recorrência, o resultado disso é o isolamento de pessoas. Mas empatia, por exemplo, para mim é muito mais compreender o que está acontecendo com o outro do que necessariamente sentir o que o outro sente. Mas aí vamos lá, se você está liderando uma companhia com X centenas, milhares de pessoas... 100 mil colaboradores. Como individualizar isso? Não dá. Cara, linha direta, é só a linha de baixo. E aí a gente vai entrar num dimensionamento de quantos liderados um líder pode ter. Não, Mas a essa conta é exponencial, você sabe, né? Sim. Porque você tem 10 pessoas diretas no zero, mas para cada comportamento seu, existe uma idealização de cada um daqueles 10 indivíduos. Total. Imagina administrar isso tudo. Eu arrisco dizer, e tem pesquisas que mostram que todo líder muito fora da curva, a lá Steve Jobs, tem um nívelzinho de psicopatia ali, entendeu? Eu já li pesquisas nesse sentido Porque também. o cara precisa se manter num nível de distanciamento para não sofrer com isso e poder, de fato, concentrar nas decisões de negócio que ele precisa tomar, apesar de tudo, né? Vai impactar milhões de vidas. Pois é, vai Mas mesmo. o EBITDA... Não, mas esse é um bom ponto. Teve algum episódio que a gente falou sobre líderes narcisistas são também... Não, o que era? Todo líder tóxico é um líder narcisista, né? Foi essa a conclusão que a gente chegou, né? Nem todo narcisista é tóxico, mas todo tóxico é narcisista. Exato. E aí a gente começa... Sei lá, tô pensando alto aqui, tem uma seara de líderes também, que é aqueles que têm, digamos, na narrativa, o self-made man ou a self-made woman, né? Do tipo, mas eu me fiz aqui sozinho. Então, se eu me fiz sozinho, se eu sou incrível, cara, eu não tenho com quem trocar porque eu nem preciso. Então, tem esse comportamento, me parece, de líderes fora da curva, que eles e elas também se colocam numa posição, num pedestal que os isola, né? Do resto da companhia, não sei. Vai lá, Gabi. Não, eu ia falar que eu acho que pode ser um pouco de mecanismo de defesa, né? Porque na interação com o meio você acaba sendo isolado. Aí pra você falar que isso não te afeta, você Bom fala, ponto. mas nem queria mesmo. Bom ponto. Não, e quando você Se eu quisesse, eu era o cara legal, mas eu nem quero. Então, mas quando você se isola, você também perde referência. Ao perder referência, você pode estar adotando posturas e comportamentos que são estranhos, mas que você acha que são verdade, que você está na tua bolha. Bom ponto. Sim. Bom ponto. Eu acho um erro. Eu acho que, na minha cabeça, sempre quanto mais eu chegava num cargo mais acima e começava a entrar nessa seara do isolamento, eu tenho pares, mas que não fazem a mesma coisa que eu, né? Então a gente tem funções diferentes aqui nessa história. Eu sempre me preocupava mas daí uma pira minha, né? Em me abastecer de repertório, de conhecimento, me expor a situações que me ajudassem a ir balizando as crenças, premissas ou decisões que eu tomava. Porque eu acho que é fundamental. E aí é um comportamento meu. Eu acho que é importante colocar à prova as decisões que eu estou tomando, justamente para forçar que elas se aproximem do que seria o ideal, por mais, enfim, imaginário que possa ser esse ideal. Mas eu acho que este exercício, ao passo que tende a aproximar de algo, eu acho que ele também mantém distância do que é abominável. Porque você começa a ter parâmetros de referência e comparando você com outros parâmetros de referência, aquilo começa a fazer algum sentido ou te trazer alguma segurança ou embasamento para o que você está fazendo. Boa. E... Gabi bugou.
Não, a Gabi tá refletindo. Mas vamos falar assim, mais especificamente, na vivência de vocês. O que você, Pedro, e o que você, Gabi, percebem que são fatores que de fato isolam essa liderança? Assim, tanto o mecanismo quanto a minha rotina é diferente por causa de XYZ, ou de fato, sei lá, se sentem que tem uma questão de inveja de quem não tá naquela cadeira e também te joga para outro lugar, ou te puxa para baixo, enfim. O que vocês percebem que são fatores que isolam um líder na cadeira, ou no escopo, na função? Vamos tentar ir alternando para todo mundo ter ideia. Boa. Eu posso trazer da minha experiência, especialmente quando eu sentei em cadeira de RH, que a gente lida com muita informação confidencial. Então, até onde você pode abrir, são coisas muito sensíveis. A gente vive certas situações que eu não sei se você sabe aí que está nos assistindo, nos vendo, mas não tem essa coisa, eu fiquei sabendo de uma coisa, mas eu vou falar só pra você. Isso não existe, isso chama fofoca. E se tem uma coisa que eu sei fazer muito bem é guardar segredo. Eu achei que era fofoca. Droga. A fofoca eu gosto que chegue até mim. Isso. Mas se a pessoa me fala não conta, eu não conto. Eu sou bem Caxias com isso. Inclusive, eu tenho dificuldade, muitas vezes, de abrir informações, porque eu sou muito desconfiada. Porque eu tenho segurança que eu guardo bem a fofoca, mas eu não tenho segurança se os outros guardam bem a fofoca, entendeu? Não, os outros não guardam bem fofoca, Gabi. Fofoca não Você sabe é qual que é o melhor guardada. jeito de guardar um segredo entre duas pessoas, né? É matar uma. Aí o segredo tá bem guardado. Bom, mas voltando ao ponto das cadeiras de RH, a gente lida com muita informação sensível e coisas muito pessoais. E você não poder dividir isso, e às vezes essas informações pessoais serem gatilhos para tomadas de decisão, e você precisar processar isso dentro da tua cabeça, somente, é muito complexo. Então, o que me ajudou na trajetória... Primeiro, terapia e análise sempre, porque é o momento que você tá pagando alguém para ouvir coisas confidenciais, entendeu? Então, assim, Total. Tá pagando alguém pra não abrir o segredo. Exatamente. E a gente quer acreditar que os terapeutas fazem isso. Será que eles têm um grupo onde eles ficam fofocando? Ah, as coisas que a gente certeza. fala? Meu, olha essa doida que me mandou. Vocês não vão acreditar, velho. 3 prints. Não assim. E eu comentei com vocês um dado que é uma informação que é curiosa e que complicou um pouco na minha trajetória. Que na empresa que eu fiquei por quase 10 anos, foi onde eu conheci meu marido. Então, eu fazia parte do time de liderança e o meu pai era chefe dele. E aí, gente, aí complica, porque você não pode chegar em casa e desabafar com o marido. Total. Não tem como, você não pode falar, porque o que você diz vai influenciar a percepção dele. Alguma informação que você fala, que às vezes você nem sabia que era confidencial, mas eventualmente ele comenta no almoço. Então, assim, eu vivia camadas de angústias empilhadas e não tinha muito para onde correr nesse sentido. Não, então, isso é muito interessante, Gabi, porque assim, essa falta de alguém para você compartilhar, ela acontecia no ambiente corporativo e depois, chegando em casa, ela se permanecia. Exato. Porque tinha uma parte interessada ali na informação. Mas olha que interessante, eu peguei esse dado de 2023, eu acho que até tem um atualizado, foi realizado pela Meta Gallup. Mostrou que 1/4 das pessoas ao redor do mundo não se sentem sozinhas. Então, 1/4 das pessoas falam sobre solidão. Então, no meu caso era extremo, mas no geral, as pessoas chegam em casa e ainda assim elas estão se sentindo sozinhas, né? Até pelos crashes de relacionamentos que a gente tem tido. Aí é outra pauta, não é nem pauta para entrelinhas, entrelinhas amorosos. Edição de verão. Amor. A spin-off. Amor sobe a Vem serra. aí. Entrelinhas acústico. Mas as pessoas têm essa dificuldade de com quem elas podem abrir, não só uma informação que é sensível, às vezes sem citar nomes, mas o que ela sente em relação à informação sensível. Total. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta e passando a bola para o Pedro falar a próxima, é isso. Assim, um dos fatores que cria esse distanciamento é o nível de informação confidencial que a gente acessa e que não pode compartilhar, às vezes nem com o par, nem com o chefe. Em tese você deveria poder, né? A gente quer acreditar que sim. Mas com o time também fica inviável. E eu vou colocar um tempero, porque eu tinha notado isso para falar mais para frente.
Mas acho que encaixa diretamente com o que a Gabi falou, que são informações confidenciais e quanto mais a gente sobe, mais a gente começa a lidar com isso. Nem sempre a gente tem clareza de tudo que está acontecendo. Inclusive, isso foi um gatilho importantíssimo para eu saber que eu ia entrar na lista do layoff do iFood, que eu no iFood fui a pessoa dentro da área de comunicação que ficou responsável por minimamente tentar organizar a comunicação da empresa e não para os funcionários, vejam bem, né? Especificamente a comunicação corporativa da empresa sobre este tema, em 3 ondas de layoff que aconteceram. E na 4ª começaram a falar sobre a onda de layoff, começaram a falar de datas e eu não fui envolvido no processo de construção. Mas pessoal, eu fiz as 3 primeiras, a e quarta aí não eu sou comecei assim, cara, a coçar a cabeça. Algo E isso foi um acontece. sinal. Eu lembro claramente de assim, 10 dias antes do layoff, 2 semanas antes do layoff. Meu pai me ligou um dia e eu falei, cara, eu vou ser demitido. Meu pai falou, imagina, isso não vai acontecer, não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu vou ser demitido, tenho certeza que vou ser demitido. E batata, porque é isso, você não foi envolvido em algo fundamental que você sempre é envolvido. Esse é outro tipo de isolamento / solidão que você sentiu, né? Total. E eu não podia falar aquilo pro meu time, não sabia se meu time ia ser impactado, se o time inteiro, o que ia acontecer. Não tem com quem você desabafar. Com o par, que daí você enfim, uma doideira. Mas o lance de lidar com informação confidencial dentro da minha área, por exemplo, de comunicação, ela fica ainda mais exacerbada no momento que você está numa crise. Onde você tem que lidar com informações confidenciais num fórum muito reduzido e sob extrema pressão. Porque você está no olho do furacão ali. A coisa está acontecendo, o bicho tá lá fora às soltas, as bruxas às soltas, e você tem que tomar uma decisão. E dentro de um ambiente, às vezes, onde tem pessoas diferentes, de áreas diferentes, que normalmente envolve políticas públicas, comunicação, o jurídico, o C-level da empresa, e cada um puxando para um lado, porque nem sempre tem uma resposta óbvia ou correta. Você tem caminhos. E aí adiciona-se a isso o fator da política corporativa que a gente já tanto falou aqui nesse Entre Linhas. Então, eu acho que eu não consigo imaginar uma situação que é mais extrema do que essa, que é lidar com essas informações, ter que tomar uma decisão rápida num ambiente sob extrema pressão e onde você está no holofote ali para aquilo. Já passei por isso algumas vezes, cara, acho que foram algumas das situações mais complexas que eu tive que lidar, foram essas, assim. Antes de entrar fundo, tomar uma branquinha para firmar a mão. Para firmar a mão a pálpebra. Mas antes de entrar nessas estratégias para lidar com isso, falando especificamente de informações sensíveis, né, que vocês trouxeram, vocês já tiveram que mentir no trabalho, para os times de vocês, assim, para vestir a camisa da empresa, do tipo, olha, a gente vai comunicar isso, quando no fundo você sabe que não é bem aquilo que está acontecendo. Vocês já tiveram que lidar com isso? Cara, eu prefiro ir pro caminho do... Eu não sei sobre esse assunto, não fui envolvido. Eu tento jogar essa carta sempre, assim, do que... Mesmo que tenha sido. Mesmo que tenha sido. Eu acho que expõe menos, assim. Agora, mentir, falar... Não, isso é mentir de uma certa maneira. Tudo assim, bem, é uma mentira, mas é diferente de você falar assim... Eu tava só esperando ele fazer a forca dele pra ele se forcar. Eu acho que é diferente de falar assim, puta, vamos pintar a parede de azul, mas eu não tô julgando eticamente saca? e moralmente. Eu já perfeito. tive que mentir. E é muito Mas duro. contar um negócio diferente do Não, assim, que diferente do ia tipo, acontecer? gente, relaxa, não vai ter layoff. E amanhã você sabe que vai rolar. Esse tipo de situação é só um exemplo extremo para fazer o ponto, eu nunca menti do layoff, eu falava, cara, eu não sei de impacto, não adianta ficar Eu desesperado. acho que quem tá no papel de liderança e nunca precisou mentir tem algo de errado. Porque é quase condição de sobrevivência dentro da organização. Mas é mentir ou é omitir? Mas aí é uma família, exato, pode são usar omitir, gente. eufemismos. Usa o omitir se você se sente melhor, assim, se o seu coração... Omitir muito já, tá bom. Porque menos. são informações que a gente trata na liderança, quando você faz parte do grupo ali, que realmente toma as decisões sobre o futuro da empresa, que você simplesmente não pode contar não pode se antecipar, então tem timing. Você não pode dizer exatamente o que foi falado e comentado. Eu participei, imagina, sendo RH, participar de calibragem, de avaliação de competência, você vê o tipo de... Tem a leitura do que é dito e do que não é dito, né? Então, você vê os desconfortos, você vê líder se omitindo. Então, assim, eu acho que faz parte, não é uma coisa bacana,
mas é uma coisa que faz parte do ofício e acho que a palavra omitir soa melhor, mas é inerente ao papel, Sim. assim. E, de novo, quer dizer que eu concordo, que eu acho isso bonito? A gente tem não tem um custo. A gente tem o costume de dizer aqui que a gente fala sobre o que é. Sim. Se é legal, se não é, a gente pode até emitir nossa opinião. Mas é o que é. E quando você faz parte de um núcleo que está tomando as decisões, isso faz parte do seu dia a dia, assim. Total. Que é, olha como lá. tudo é conectado, gente, que maravilhoso. Que é um dos elementos que cria esse distanciamento entre líder e liderado, porque quebra a confiança, Era aí que eu ia chegar. não é? Isso não ajuda a criar vínculo. Não ajuda. Definitivamente não ajuda. Não ajuda. E isso é parte do custo de sentar numa cadeira, porque você vai lidar com informação sensível, em algum dado momento você vai ter que mentir / omitir, a depender aí do que ressoa mais com o seu coraçãozinho. E no fundo, galera, todo mundo é adulto. A turma saca. Eu acho que a turma saca. Eu acho que depende do... Eu tive uma situação, e foi assim, uma das poucas vezes de verdade que eu estava mentindo pro meu grupo, falando assim, cara, olha, chegou isso, tal, e era sobre um corte numa empresa que eu trabalhei há uns 3 ciclos atrás. E, cara, o meu time tava me olhando com uma cara, tipo, André, na boa, velho, a gente Você tá sabe acreditando nessa nossa você mentira? não tá acreditando. E eu falei, turma, na boa, esse foi o discurso do RH, eu confio em vocês, vai ficar entre nós. Não é esse que tá rolando, pá. Cara, eu lembro até hoje, vou citar o nome dele, o Acácio. Ele chegou e falou assim pra mim, André, caralho, você me tratou como adulto, cara. Era isso que eu esperava de você. E assim, com ele, hoje ele é um dos grandes amigos que eu tenho, uma das pessoas que mais me desenvolveu como líder, ele era do meu grupo, e eu tenho um vínculo fantástico. Não estou mais na empresa. Então, mas isso não me penalizou, não foi esse o ponto. Mas Só isso... que é duro esse dilema. Isso Total, que eu queria mas não trazer. torna isso muito mais sobre... Empresas são relações entre pessoas e não necessariamente uma relação com um CNPJ. O CNPJ é feito por pessoas. Mas a gente Mas tem não- vezes a que não dá pra... A gente não controla comportamento de grupo, gente. É um bom ponto. E aí esse que é o problema. Porque Então, assim, mas entra na construção da relação dentro daquele grupo. Isso daqui. Concordo. Não dá para tratar isso como verdade para todos os grupos. Tem que ser muito específico, Brock, muito mas na analisado, medida e que é o uma André- tomada de risco. É uma tomada de risco Na medida grande. que o André falou isso para 5 pessoas, Isso vira dessas 25, 5, vira... uma tem um melhor amigo que é da área do lado e vai falar só pra essa uma. Sem Perfeito. dúvida. Que não tem Sem vínculo nenhum com o dúvidas. André, entendeu? Mas não tô Tipo, abrir, mas eu não tenho nenhuma A ligação. Então, famosa não tamo- rádio peão. Perfeito, não estamos discutindo isso, mas Tamo sei lá. discutindo isso, Não, sim. não é. Porque assim, a gente, Senão a gente vai ter que entrar na... Uma fofoca se espalha em quantos níveis? Não, mas a gente tá Não, mas você discutindo perde o controle, isso esse é o ponto. porque você perde o controle. É uma tomada de risco. O André assumiu um risco ali. É isso, Sim. assumiu. Mas perfeito, é isso, Porque é uma a gente tomada vê de risco. também, eu não sei se vocês já viram casos parecidos de líderes que são muito amigões do time, que falam tudo, né? E são super desprestigiados pelos pares e pelo chefe. É o cara Total. que não quer promovido também. Total. Então, o risco que você assume é um risco também de carreira. E que é uma bosta, tá? Não tô falando que isso é legal, não tô achando. Ah, que legal. Gente, nossa. tudo tem um preço. Você escolhe É o isso. que você quer pagar e que te dói menos e vai, né? Isso. Mas acho que escolha. esse outro lado do líder que tá sempre muito e aí abre as informações todas Total. e tal, o próprio time começa a questionar a credibilidade daquele líder, que será que ele tá defendendo a gente direito? Será que ele tá defendendo os nossos projetos, a nossa equipe direito? Então, é muito desafiador. E sabe que tem um ponto nisso, Gabi, assim, né? Que tem algumas linhas aí do politicamente correto, não, que o líder tem que ser tanto democrático, é o cara da galera que abre tudo e tal, né? E, cara, isso na linha do tempo, você começa a questionar. Pô, pera lá, se isso é liderar, eu posso estar lá. Porque a pessoa ganha mais do que eu ganho, tem mais responsabilidade e tem mais bens materiais do que eu tenho, porque ela também é parte do escopo, o risco de tomar decisão e o peso da tomada de decisão. Então, líderes muito assim, gente, olha, estamos com esse dilema, vamos conversar sobre... Cara, passa uma imagem de um líder que de fato não é resoluto, e o que a gente espera em muitos cenários de uma liderança é uma liderança resoluta, decidida, ágil, tempestiva em alguns momentos, né?
Então serve para alguns contextos e não para outros. Ele abre uma premissa para ser deposto do seu próprio cargo? Seria isso? Ele não se mostra o macaco alfa da turma? Ele não se mostra um cara com uma serotonina alta como a lagosta que nós já conversamos sobre. A minha referência sobre isso é muito Mas, turma, ruim, velho. e aí? Como lidar com tudo isso, então? A gente tá pegando elementos que o próprio líder ou a líder se isola quando tem que lidar com essas situações de informação privilegiada, sensível e tal. Tem o famoso líder laissez-faire, né? Que é o cara que nem aparece no escritório, às vezes até para não ficar nessa situação horrorosa que é ter que mentir / omitir. Fala. Já vamos entrar em como lidar ou vamos explorar esse lance aí do líder que se isola? Porque eu acho que isso é um ponto então importantíssimo. Vamos explorar, Pedro Procno. Do cara que conscientemente se isola e some da história. Vamos explorar. Então traga seus pontos. Eu acho que o ponto da confiança, por exemplo, que é também sobre a informação confidencial, ele é situacional, né? É uma situação e aquele cargo, ele demanda esse tipo de habilidade. Dentro da minha área, por exemplo, das relações públicas ou da comunicação das empresas, a gente começa a ter acesso a essas informações privilegiadas ou sensíveis muito cedo na estrutura, né? O que outras áreas levariam cargos mais lá para frente, a comunicação, por justamente precisar ser o mecanismo de defesa público da empresa, precisa envolver mais pessoas do time nesse processo. Então a gente aprende a lidar com isso muito antes. Agora, eu acho que tem um comportamento importantíssimo nessa questão da liderança solitária, que é o líder que se isola sozinho. É o líder que não está presente com o time, que fica postergando reunião de one-on-one ou de alinhamento com a equipe, que tenta fazer isso por meio de mensagens e e-mails e acha que está suficiente. Ou seja, torna-se uma pessoa ausente por se colocar nesse lugar e não porque é forçado a esse ambiente. Que eu acho que tem custos gigantescos. Sem dúvidas. Aqui também. Vocês já tiveram esse tipo de experiência? Porque assim, eu tive algumas experiências com esse perfil de liderança, que eu não consigo nem chamar de liderança, porque para mim isso não é liderar. E via de regra, né, a gente fala isso muito, né? Que não é porque a pessoa está num cargo acima que você está, que a curva dela de desenvolvimento pessoal é mais acentuada do que a sua. Perfeito. E cara, assim, eu tô falando de achismo e de experiência própria, longe de ser ciência nesse caso. Mas, na minha experiência, esses líderes utilizavam isso como mecanismos de defesa, coping mecanismo mesmo, para se livrar de coisas que não queria lidar. Total. Exemplo, não consigo ter uma conversa difícil. É isso. Eu mando um e-mail e beleza. Outro exemplo, não sei lidar com aquele tipo de problema. Eu já tive chefe e isso, cara, surgiu um problema, puf, sumia. Aí quando tava tudo resolvido, puf, aparecia o mestre dos magos, né? Tava lá se ferrando na caverna do dragão, aí o cara, enfim, voltava quando tava tudo resolvido. E é muito engraçado que às vezes... É irritante, eu acho. Não, é irritante. Assim, engraçado é a palavra errada, mas que essa pessoa continua nesse cargo, ou seja, não é a competência dela que de fato deixa. Vocês já tiveram esse tipo de experiência de liderança que some? Vocês já assumiram? Eu já tive essa experiência, já tive um líder direto que era este perfil. E com este comportamento que você falou, assim, não sei lidar com essa pessoa, vou demitir. Mais fácil. Peraí. Você contou pra ele o que ele tá fazendo de errado? Não. Senta e conversa, inferno. Tu é adulto. É complicado. Acho que vou me expor agora, mas... Vai lá. Se exponha, Gabi. Eu trabalhei sempre direto pro empreendedor. Tá. E normalmente eles têm um comportamento muito similar nesse aspecto, que é ser muito presente, né? Nossa, demais. Pelo menos. Eu não tive essa experiência do líder que some. Founders então, assim, Mode? Founders Mode, muito presente, muito ali, sabendo, monitorando tudo. Mas eu já tive experiência com, sei lá, deu algum problema, alguma falha de comunicação entre a gente. E aí o comportamento dessa liderança era te forçar a um papel de solidão, te escantear. Justamente para não ter que falar do problema, mas não ter que dar um feedback, que seria um feedback duro, mas também não ter que passar um pano. E aí a solução é simplesmente
quase assim, se fosse para criar uma metáfora, uma imagem na cabeça de quem tá nos vendo, nos assistindo, pensa que você entrou no corredor, a pessoa apareceu lá no final do corredor, ele entra em qualquer sala só para não te cruzar. Nesse nível, assim, sabe? De falta de maturidade mesmo. E aí você fica com um sentimento de... Será que eu fiz uma coisa muito errada? Será que eu vou ser demitido? O não saber, a não conversa, o não conflito... Pra mim, é sempre muito pior do que você me falar coisas horríveis. Muito pior. E eu já tive que lidar com isso repetidas vezes e é muito ruim, assim. E esse efeito é legal que você tá trazendo, Gabi, porque me veio... Eu tava até aqui vendo o uma nome solidão da pessoa. forçada quase, né? O chefe te Não, impõe então. te manda pra solitária. Exato. Quase isso, Mas, cara, tem uma... Não é nenhuma teoria, é... Constelação familiar, né, do Bert Hellinger, que é, cara, de uma certa maneira uma ciência, porque até hoje utilizado para fazer disputa jurídica, assim por diante, em alguns casos, né? Mas é muito legal porque ele parte ali o livro dele, né, que são as regras do amor e tal, mas na verdade são regras que regem qualquer sistema. E, cara, quando você para pensar nessas regras, elas são muito verdadeiras. Que ele fala o seguinte, para um sistema, que é um conjunto de pessoas, ser saudável, o pensamento sistêmico, né, ele tem 3 pressupostos. O primeiro pressuposto é hierarquia, quem veio antes, você tem que honrar isso. Por isso, quando dá pau em constelação familiar, é que o pai está fazendo papel de filho, a filha está fazendo papel de mãe, inverteu a hierarquia familiar. O segundo ponto é, todo mundo, e esse que é fundamental, tem o direito e o dever de pertencer. Cara, eu te garanto, Pedrão, nesse dia que você foi isolado daquela tomada de decisão / comunicação do layoff, você tinha o direito e o dever de pertencer. Mas o grupo, ele te excluiu de maneira, enfim, própria e unilateral. E você sentiu. André, o que acontecia há muitos milhares de anos atrás se você fosse excluído da sua tribo? Medo, ansiedade, frio. Morte, né, também. Morte. Então, assim, é uma coisa que a gente herda também, né? Mas não tenha dúvidas. Em termos de comportamento de grupo. Exato. Sem dúvidas. Então, assim, cara, pode reparar, quando dá pau em qualquer grupo, uma pessoa não consegue se pertencer, ou seja, ela não exerce o seu dever de pertencer, ou o grupo não exerce o seu direito de fazer aquela pessoa ser pertencida. E aí tem aquela situação também, que o chefe vira pra você e fala assim, eu tô te contando isso, não envolve a Gabi. Puta, as disputas que é o seu par. internas. Porra, velho. Mas muito vem cá, complexo. e o terceiro elemento? Desculpa. O terceiro precisa haver equilíbrio entre dar e receber. Tá. E aí, a metáfora que eu faço para o mundo executivo, a analogia que eu faço para o mundo executivo é, cara, você precisa ter uma compensação salarial, de benefícios, de aprendizado, que seja coerente com o que você está aportando naquela firma, né? Então, Legal. também, quando tem desequilíbrios entre, cara, eu estou aportando muito mais, isso no curto prazo é sustentável, mas no longo prazo o sistema quebra, sem dúvidas. Dos dois lados, né? Também aquele que está ganhando muito, o líder que nunca aparece, o sistema, ele fica doente. Não tem como o sistema ficar saudável. Enfim. Mas daí a Mas vamos política voltar. e Mas olha, não sei o quê. Mas tem solidões que são produtivas, né? Porque assim, até o Jung já falou, cara, que você precisa, a individuação. Você tem que sair um pouco daquele sistema. É que o Clóvis de Barros fala, porra, o pessoal vem aqui pra me perguntar como pensa fora da caixa. Cara, você nem não consegue sair da caixa. Como que você vai pensar fora da caixa? Não dá. Então você tem que sair, às vezes, do sistema pra conseguir também se entender como indivíduo, né? Essa, na minha cabeça, é um isolamento produtivo. Eu acho que o sistema de Open Office, por exemplo, que é todo mundo num mesão, compartilhando, aquela maravilha, vamos se integrar, aquela coisa. Ping-pong pra lá pra cá. Você só nasceu na época errada, né, amigo? Então, porque você podia até nos escritórios fechadinhos, de salinhas fechadinhas, da década de 80 ali, nos cubículos. A interação, ela é boa, ela é boa. Mentira, jura? Ela é boa. Vocês querem discutir? Não, deixa pra outro dia. Não, achei que a gente ia fazer uma pausa aqui. Open Office que você tava falando. Sim, não, eu quero dizer, eu acho importante o indivíduo ter o momento solitário e o momento em equipe. E a gente não conseguiu, sei lá, encontrar um ambiente perfeito para isso funcionar nas empresas. Porque o Open Office traz, por exemplo, um monte de gente com fone de ouvido, né? Que é uma tentativa de se isolar de ruídos. Cara, eu fazia isso para me isolar. Em momentos onde a solidão ela é importante. Eu prefiro trabalhar sozinho no começo de um processo de ideação, onde ainda mais embrionário do que a ideação em grupo. Então como é que eu vou organizar as minhas ideias,
as minhas, enfim, premissas aqui para as conversas que eu preciso ter, antes de levar isso para o grupo, para passar daí então para a fase de ideação em grupo, né? Onde a gente vai peneirar ideias diferentes e pegar perspectivas diferentes. Isso é algo que eu acho válido. Saudável. Diferente é uma pessoa usar isso para se isolar ou controlar o que é feito e o que é construído e ser simplesmente a ideia dela que vem. Mas acho que ela também a faz gente isso tem até que o final. separar o que é um isolamento pontual de momento de projeto Sim, com um sentimento de solidão, né? De você não conseguir compartilhar e... qual que é o lance do compartilhamento? Alguém pode perguntar assim, mas para que compartilhar? Não precisa, né? Posso viver sozinho, isolado no meu cubículo? Pior que eu acho que tem, entendeu? O pior é que eu acho que tem que compartilhar. Eu vou até abrir aqui. A gente fala muito, enfim, a psicanálise usa isso como premissa, que toda vez que a gente fala sobre, ou escreve sobre, ou seja lá a forma de comunicação que você processa e verbaliza, a gente elabora. E quando a gente elabora, a gente não repete os mesmos erros. Então, na liderança, o fato de compartilhar... e construir a tua tomada de decisão com alguém, com o apoio de alguém, é super importante, até porque a próxima vez que você enfrentar aquele mesmo desafio, você já vai saber o que fazer, ao contrário do comportamento de muito líder que foge. Já tive que lidar com isso e não soube, então a próxima vez que o problema aparecer, eu vou dar no pé. Fight or fly. Então, é um processo importante. E a gente volta no que a Isa falou também no episódio que aqui a gente discutiu, que é a nossa falta de letramento emocional para lidar com isso, né? Sem dúvidas. Porque a gente mal sabe nomear o que a situação dentro do mundo corporativo está nos provocando. Agora, imagina isso na interação com as pessoas, isso na interação com as pessoas, lidando com a expectativa das pessoas. Isso tudo lidando com informações sensíveis. Então, realmente vai escalando o nível de problema. Sim. Então, eu acho que quando a gente assume um papel de liderança, além das questões técnicas, que é o primeiro gap que a gente sabe que já existe nas empresas, né? Do quanto a gente não tem formação para fazer um bom processo de feedback, etc e tal. A gente deveria... não necessariamente só esperar que a empresa nos dê esse suporte, mas buscar esse suporte emocional, porque lidar com essa série de questões... Qual que é o efeito disso tudo, assim? É muito comum a gente pegar essa turma que tem grande responsabilidade dentro das empresas, e a gente falou isso no episódio sobre dopamina, essa galera escorregando para vícios. Porque é o escape. Sim. Para algum lugar vai escapar. E a gente precisa colocar as coisas para fluir ou para, enfim, para caminhar. Eu ia fazer uma divisão, Gabi, no que você estava falando, que é... Acho que a gente tem dentro das empresas funções que são mais criativas e funções que são um pouco mais técnicas, que demandam menos a criatividade. E eu olho, por exemplo, para a comunicação como uma função criativa. É você olhar coisas, tentar juntar pedaços, criar uma narrativa, criar uma campanha, criar algo que vai envolver ou comunicar e aproximar pessoas daquele objetivo que você tem. Bem, se comunicação é uma função criativa e humana, a troca é fator essencial desse processo de desenvolvimento dessa função. E é justamente a troca que vai... potencializar a chance de acerto, quando a gente tem visões distintas, com históricos e histórias diferentes aportadas na construção de uma mesma solução. Logo, se não há com quem trocar, obviamente a angústia vai acabar reinando. E paralelo direto com o que falamos sobre situações de crise. Crises demandam o isolamento. Eu não tenho com quem trocar. Logo, a angústia num momento de crise, tanto que é uma coisa que é fascinante dentro da área da comunicação, eu lido com crise, mas as pessoas que efetivamente conseguem sobreviver longos períodos de tempo dentro desse ambiente é muito pequeno. Porque é um ambiente de altíssimo estresse e muita intensidade. Mas deixa eu te contar. A troca ajuda. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Me conta. Se a gente pega o papel de um CEO, a depender inclusive da indústria que ele está, esse sentimento de crise ele é constante diário. É o EBITDA, é um empréstimo que não saiu, é a próxima fusão que não está rolando. Então, assim,
Você deu um exemplo específico da comunicação, mas em alguns níveis de senioridade na tomada de decisão, você vive isso diariamente e aí vira estresse crônico. Por isso que eu falei do vício, entendeu? Consciente e concordo totalmente. E justamente, acho que olhar... porque não é pontual, era olhar... só essa minha questão, assim. Sim, e olhar a questão da liderança solitária e isolamento, a gente precisa fatiar níveis diferentes, porque quem não tem superior é o CEO, em tese. É o board, mas não no dia a dia ali da história. Para baixo dele, todo mundo tem um chefe, né? Em teoria. Todo mundo tem um chefe, então tem essa questão de recebo de cima, mas também passo isso para baixo. O que nos leva, eu acho que por um papo importantíssimo, mais para frente o nosso host vai colocar aqui com certeza, que é mecanismos para defesa disso, que é como é que eu começo a conseguir ter troca com semelhantes ou só... Então tá. Só com Freud. Já vamos chegar lá, mas olha, depois, acho que esse debate foi importante, pelo menos para mim, para trazer clareza entre isolamento e solidão. Coisas diferentes, Sim. acho que isso tem que ficar claro, né? Então, o que me parece que o isolamento ele é muito mais próximo de um comportamento. Ele, de fato, é uma escolha, é uma estratégia do tipo, exemplo pessoal intransferível aqui do meu lado. Bom ou ruim é uma estratégia. Bom ou ruim é uma estratégia, mas que às vezes é boa, assim. Então, só que às vezes é ruim. Mas Você ia dar um exemplo, a minha pessoal? terapeuta, ela ficou assim com a anteninha ligada quando eu falei o seguinte ponto para ela. Doutora Lia, passei no doutorado. Falou, ixi, maior causa de ansiedade, pânico, administrar antidepressivo e tal que existe. Por quê? Porque a academia, cara, tem três coisas muito interessantes da academia que eu percebo que leva para escolha do isolamento, né? Primeiro, cara, você tem que ler muito. Então, você não lê quando você está no open space do escritório. Você tem que se isolar, silêncio, biblioteca, assim por diante. Então, já é um pontinho pro isolamento. Segundo, você sempre é o mais burro da sala. Você nunca, mesmo a gente que tem, assim, educação muito sólida e passou por boas empresas, cara, na academia sempre alguém sabe mais do que você. Então você sempre é aluno, né? E é foda, às vezes. E a academia idolatra isso, né? Não, tem que parafrasear fulano. Não, total. Tem que fazer as referências, assim por diante. E o outro ponto é, cara, para você lidar com um problema complexo que é pesquisa, cara, você precisa se isolar. Eu falo isso muito para minha esposa em casa. A gente tá ainda para ajudar minha terapeuta, a gente está em processo de mudança de apartamento, ou seja, eu não tenho um escritório mais, eu estou trabalhando da sala de jantar da minha casa e estamos com duas nenéns, né? Uma de 1 ano e meio e uma recém-nascida praticamente. Eu falo isso muito com a Alice, falo, o meu trabalho na academia não comporta estar nesse lugar aqui quando eu vou executar os meus projetos. Porque, cara, qualquer interrupção de 30 segundos que seja, eu já perco o foco durante meia hora, assim. Então, acho que o isolamento tem a ver com isso. A solidão tem mais a ver com sensação, com emoção, com humor, assim. Mas, de novo, tudo em equilíbrio vai bem. Isso foi objeto ontem da minha fala com a minha psicóloga, que é eu sou uma pessoa que eu prefiro ficar sozinho. É quando eu estou isso sozinho não te agride. que eu carrego a minha energia. Você é eu gosto de sentar em casa. Laura, às vezes, tem os plantões noturnos dela e eu fico só em casa. Para mim é maravilhoso aquilo. E não porque eu não gosto da Laura, mas porque aquele momento é importante para mim. Para você se reenergizar. Exato, é onde eu me reenergizo. Mas, ao mesmo tempo, apesar de gostar e gostar bastante deste ponto, eu sou uma pessoa que socializa. Bom, estamos aqui, não é mesmo? Eu Ele nos tolera, essa é a verdade. E eu vou... Ele perde energia aqui. E eu vou mergulhar, e eu vou fazer qualquer coisa. Então... Logo, eu não sou uma pessoa que está dentro de um quadro dos 25%. Quem que deu esse dado da população mundial que sofre ou que se sente... Se sentem sozinhos. Sozinhas. Eu não estou nesse ambiente. Mas, de novo, isso é importante saber qual que é a linha que separa essas duas coisas e quando isso é algo benéfico e quando isso começa a virar um comportamento que vai te levar para um lugar ruim, porque isso daí pode descambar para um burnout, para uma depressão, para uma série de coisas. Então é importante a gente estar atento ao que está acontecendo e esses elementos. Quando eu buscando esse tipo de situação ou quando estão forçando essa situação em mim também. Porque são formas... Por isso, ler as entrelinhas do mundo corporativo é tão importante para conseguir aumentar a tua capacidade de identificar essas situações, não é mesmo? E se defender delas. E às vezes elas vêm com esse... Cara, juro, por essa sensação estranha, assim. A gente falou que
às vezes tem dados e tem fatos, às vezes tem só sensações. Cara, volto a dizer, se você está num grupo de trabalho e você tem uma sensação de que a energia ali não está fluindo, ou que você está sendo isolado do grupo, cara, você precisa resolver essa situação, porque o impacto cognitivo e emocional em você é muito, 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 muito grande. E em cadeiras de liderança, você vai lidar com com informações sensíveis e é parte do custo do escopo, assim. Então, quando a gente for sentar lá, saibamos que isso é parte do preço que se paga, né? Achei bonito, mas eu vou trazer um elemento discordar. aqui. Traga, Gabi. Não é pra discordar, mas é só pra trazer um ponto, porque... Lógico. Então, todo mundo falou das terapeutas hoje, vou mencionar a minha. A gente falou de pertencimento e de como isso é importante. Você acabou de dizer, né? Se você tá num grupo e você sente que você não tá pertencendo, tenta olhar pra isso, porque isso pode desencadear outros fatores. Eu tenho uma sensação... Olha que coisa doida. Abrindo meu coração. Fica Boa. com a gente. Eu tenho uma sensação permanente de não pertencimento. Por quê? Curioso. Ou em que ou não pertencimento a quê? Aos grupos. Você falou da academia? Qualquer? Porque eu trabalhei no mundo corporativo há 20 anos, né? Mas mesmo assim, eu sempre fui uma pessoa que prezou muito por transitar. Então, eu não combinava direito assim com o mundo corporativo se eu fosse falar das coisas que eu consumia, que eu lia, tipo de conversa que eu gostava de ter. Eu acho que eu sempre gostei das conversas mais profundas. No mundo corporativo, às vezes, a gente precisa ser muito blasé. Eu falei sobre isso, inclusive, na newsletter que eu soltei essa semana na Ninguém Precisa de Mais Uma News, sobre pessoas interessantes. E aí, pra mim, sempre foi muito difícil, porque na relação com o time, eu queria pertencer, ao mesmo tempo, eu sabia que eu não podia, mas aí eu não era convidada pra uma festa, eu ficava chateada. Aí eu falava, pô, mas se me convidasse, eu não ia. Sabe uma contradição? Mas quero ser convidada. Não quero ir, mas quero ser convidada. Então, assim, primeiro, né, você volta pra você todos esses conflitos, mas aí vem a terapeuta e te dá uma nova perspectiva. Não sei se ela tava me iludindo, mas ela trouxe uma nova perspectiva e eu fiquei com essa porque eu acho que me coube. Ela disse que quando a gente escolhe ser livre, nesse sentido de transitar, você escolhe entre ser livre ou pertencer. As duas coisas não dá. Porque são excludentes. São excludentes. Porque se você faz parte desse mundo da academia e é só academia... Você não, você é uma pessoa que transita também. Você tá no mundo executivo, tá na academia. No cubo. E aí é muito natural, você não se sentir parte 100% daquele grupo. E aquele grupo te olhar e falar, ele é um outsider. Ele é um nosso, outsider. mas não é. Aí você fica, porra, mas eu queria fazer parte do clubinho aí. Ponto isso, Então, Gabi. mas acho ótimo, porque eu passei por um momento desse na minha vida e tomei uma dura da Mirtz. Achei meio sem graça o nome da Lia, porque Lia não... Lia como não é que chama legal, sua? a minha é Dirce. Dirce, Mirtz, é muito nome legal, de muito terapeuta. verdade. É. E você Lia sabe não, que... ela não tá com o branding correto. Tinha um esqueleto no meu colégio que chamava Mirtz. O esqueleto, juro, assim, da aula de anatomia. Mas coach de Mirtz. Que era, eu tinha muito essa característica quando era... Eu acho que ainda hoje, assim, eu não tenho grandes amigos, tipo... Porra, as cara. pessoas muito assim, 2, 3 amigos que estão o tempo inteiro junto, todo fim de semana se encontram, bibi, bobó. Fale mais sobre Eu não sou isso, essa pessoa. Eu tenho grupos diferentes de amigos que eu transito. Eu tenho grupos de amigos do mergulho, eu tenho um grupo de amigos da minha vida que eu carrego, eu tenho um grupo de ex-colegas de trabalho, eu tenho grupos diferentes de pessoas Os que eu colegas do Entrelinhas. Logo, os colegas do Entrelinhas. São amigos. Colega. Logo, eu transito entre todos eles, mas com espaços maiores de tempo, né? Lá atrás, tomei uma dura da Mirtz quando eu estava conversando com ela uma vez, questionando carreira e desenvolvimento de carreira e para onde eu ia, o que eu ia fazer e tal. E ela falou, cara, tu é uma pilha que tem uma carga para gastar por dia e à noite você recarrega mais ou menos essa pilha. Se a tua pilha tá levando energia para muito grupo diferente, tu tá colocando pouca energia em cada grupo. Logo, essas coisas para vingar são mais complexas ou levam mais tempo. Bom ponto. Então você precisa escolher também um pouco aonde você vai levar essa energia dentro das coisas que você quer fazer. E aquilo me levou para uma decisão que era, putz, eu fazia trabalho voluntário no Rotaract, porque eu fiz intercâmbio pelo Rotary e tal. E cara, chegou ao fim meu ciclo.
X anos de dedicação, agora eu vou tirar o pé do acelerador Muito aqui, legal. porque eu preciso levar para outro lugar. Então, Mas eu acho que a gente está falando a mesma coisa, Procchio. sim, mas eu acho que tem essa questão do escolher, não necessariamente. Mas a mesma você coisa precisa é fazer essa. essa escolha. Eu- Em momentos diferentes, isso podem ser lógicas diferentes. Eu vou ampliar esses grupos Sem ou eu vou dúvidas. diminuir. Não, mas eu digo que é a mesma coisa porque o exemplo que você deu é um pouco do que eu vivo. E aí, a psicanálise é muito boa porque a gente não tem lá nenhuma pretensão de resolver as coisas, né? É só saber o que que é. É isso. Agora, o nome disso é o seguinte. Ser livre te trará um sentimento permanente de não pertencimento e solidão. Sim. Se você quiser não ser livre e se vincular a poucos grupos muito intensamente, entendeu qual que é a lógica? Total, mas de novo, é a mesmíssima coisa, assim. Então, isso pode mudar ao longo do tempo. O que isso você pode- está buscando. Isso pode mudar ao longo do tempo. Eu sempre, acho que na minha trajetória sempre foi assim, mas isso pode mudar ao longo do tempo. Agora, não quer dizer que isso não traga um efeito colateral negativo, que é a perda de vínculo, né? De você, se você tiver caído na calçada passando mal, é você ter a certeza que você vai poder passar a mão no telefone e ligar pra alguém vai te atender, né? Eu Acho não que sei assim, quem eu preciso olhar aqui. Mas esse grupo Eu ligo pro restrito- André. você falou que eu sou colega, eu vou atender. Eu só se ligar duas vezes. Mas você é o colega mais importante que eu tenho no Entre Linhas rapaz, SA. Subir na entrelinha. Ô, colega. Meu pai faz isso também. Meu pai fala que eu sou a filha preferida dele. É, lógico, é a Ele única. tem 2 homens, e aí Não, gente, mas essa frente que vocês trouxeram da escolha, por onde eu transito, da energia que eu aloco, me veio muito... Eu também me coloco nesse lugar, Gabi, assim. Acho que nós três aqui temos esse perfil muito semelhante, né? E às vezes eu tenho algumas dores também com grupos de amigos, porque eu falo, cara, esse grupo de amigos, sei lá de infância e tal, não estão vivendo os dilemas que eu estou vivendo, né? Então, eu também tenho que, às vezes, achar pessoas que estão vivendo o meu dilema. Por exemplo, cara, agora... eu tenho muitos amigos que continuam solteiros ou se casaram ou não têm filhos. Os meus dilemas hoje, cara, é de alguém que está com 2 filhas e que já vai pôr na escola e que mora em São Paulo e que a mensalidade da escola é um caminhão de dinheiro e, cara, e aí? Como que eu lido com isso? Não tenho família em São Paulo, a minha esposa também não. Ao mesmo tempo, então eu acho que faz parte também da nossa maturidade escolher os ambientes que a gente vai debater algumas temáticas e não outras. Tem a galera do happy hour, tem a galera do esporte, tem a galera dos dilemas familiares. Acho que a gente tem que ter essa clareza, pelo menos eu acho que tem que ter. E o grande ponto é isso, é buscar um pouco pessoas que estão em dilemas semelhantes. Então, quando a gente voltou, voltando para falar dos CEOs e de liderança em empresa, cara, me veio um estalo, assim, até anotei aqui, ó. É por isso que tem masterminds e think tanks e esses grupos de trocas, a YPO, o grupo LEAD, sei lá que seja, para trazer pessoas que têm dilemas semelhantes e debater minimamente entre eles, né? Exato. E é bacana esse tipo Total, de iniciativa, né? Então aí já pode ser um mecanismo... eu acho que é o que fez crescer tão intensamente o movimento de comunidades no Brasil e no mundo, né? Por isso que a gente tem cada vez mais comunidades, pessoas que têm o mesmo nível de interesse, o mesmo tipo de dilema. Eu acho que é um baita desafio, Comunidades. mesmo nesse ponto, por você deu o exemplo dos grupos. Eu acho que ainda assim é desafiador, porque para você construir vínculo, você precisa confiar, né? Você não vai conhecer um mesmo CEO de uma indústria parecida com você e abrir seu coração lá de primeira, né? Por isso que o conceito de comunidade ele é bom. São grupos que se encontram recorrentemente, que vão criando esse vínculo. Você conhece o André para além do Sim. papel e do crachá dele. E aí você tem a oportunidade de começar a criar esses Confiança. vínculos mais profundos de confiança. A gente se junta em grupo. A gente se junta com... A gente precisa do senso de pertencimento. Em níveis diferentes, mas isso é comum a todo ser humano. Nós somos bichos de pertencimento. Se juntar em tribo. A tribo dos não sei o quê, agora é a tribo dos Reborn, que virou o tema, enfim, a tribo que ganhou o holofote das histórias. E isso faz sentido para determinados grupos e para determinadas pessoas. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas a gente busca isso, a gente busca se conectar com pessoas que têm interesses e falam assim, é daí que surgem esses grupos empresariais, ou então dentro de indústrias, as associações, ou enfim, algumas organizações ali que reúnem, às vezes, concorrentes
concorrentes, mas dentro de um ambiente para tentar minimamente proporcionar um ambiente de troca sobre isso. E, em última instância, isso é feito no nível do indivíduo, do networking. Eu estou numa posição de diretoria de comunicação, eu vou buscar outros diretores de comunicação e diretoras de comunicação de outras empresas para, dentro de uma relação que é construída e numa relação que vai se tornando uma relação de confiança, eu consiga minimamente extravasar isso, sim, de alguma forma, mas de outra também é beber de uma fonte onde alguém que vive dilemas parecidos com o meu pode aportar conhecimento. E daí voltamos para a etapa de colaboração de trabalho, onde precisam tirar o fone de ouvido e trabalhar. Agora, mas tem uma condição sine qua non aí, que é se e somente se você se permitir baixar a guarda, né? Porque para você entrar num grupo desse e beber dessa fonte e ser beneficiado, a guarda tem que estar baixa. Tem que estar Ou seja, você tem que já ter chegado nessa conclusão de que, caramba, isso é importante para mim. Porque uma coisa que eu vejo também, e aí indo pro lado dos líderes que conscientemente ou inconscientemente se isolam, buscam círculos de validação. Olha como a ideia dele é maravilhosa. Ótimo. Olha como ela é linda e maravilhosa e tá tudo certo. Olha como ele é, cara, puta que ideia maravilhosa e incrível e tudo mais. Então, acho que a gente tem essa questão também, né? Eu escutei uma vez, André, de um cara, lá em 2010, 12, com o blog de comunicação que eu tinha, eu fiz uma série de textos convidando os dirigentes, né, os CEOs e as CEOs das agências de comunicação do Brasil para discutirem modelo de precificação. Que era, cara, como é que você precifica um trabalho? Né? Isso é sempre um desafio para todo mundo, um dilema. E vários responderam de várias agências, acho que meia dúzia, 8 posts de CEOs falando e debatendo. Você lia os posts, ninguém falava. Eles só ficam debatendo, não, tem que pensar, tem que considerar isso, tem que considerar aquilo, e fim. E não chega em lugar nenhum. E aí, depois de publicar tudo isso, eu puxei um papo com um cara que era o presidente de uma associação das agências de comunicação. Eu falei, cara, põe isso daqui, não interessa. Você quer falar também, ajudar, colaborar, porque, todo mundo reclama que a precificação, que não sei o quê, que tá todo mundo com margem apertada, pipipopó. E aí ele vira e fala, cara, aqui que é o lugar para eles debaterem isso, eles não debatem. Ninguém baixa a guarda. E não baixam a guarda. Ou seja, era um ambiente controlado, restrito, de confiança, e ali não acontecia essa história. Logo, se ali não acontece, onde acontece? Vai chegar em lugar nenhum. Em nenhum lugar acontece, né? Mas então esse salto de confiança, tanto em você quanto naquele grupo, ele precisa acontecer. Senão o benefício ele nunca vai ser internalizado. Eu acho que a gente já deve, né, tá caminhando aí pro final para sair com as coisas práticas, mas eu acho que a gente não tocou num ponto que parece um detalhe. Fala, Gabi. E não que é o caso específico das pessoas que ascendem a papel de liderança e ela era parte do grupo, ela deixou de ser par e passou a ser chefe. E eu acho que esse eu particularmente não vivenciei isso, como eu já falei aqui, vou ficar repetitiva, porque eu comecei a liderar muito rápido, muito cedo. Mas eu acho que esse é um papel que deve ser muito difícil do ponto de vista de solidão, porque até ontem você era parte do grupo e aí você passa a não pertencer mais ao grupo. E é um conflito. E aí, se eu pudesse... Como eu vim pensando nisso, eu acho que a forma que eu sintetizei isso na minha cabeça é... Certamente aí precisa elaborar esse luto. da persona que morreu no papel anterior e dessa nova pessoa que está surgindo num novo cargo. Então, e das relações. De tudo que envolve, né? Que a gente, quando é promovido, a gente tende a ficar com a euforia das coisas que são muito legais e não nota que tem esse lado que é um luto. Você precisa admitir agora que talvez vai ter lá o grupo de WhatsApp que você não faz parte, entendeu? Ou que você não vai mais almoçar com a turma. E que você não vai almoçar com a turma, ou que algum chá de bebê você não vai ser convidado, entendeu? E essas coisas acontecem. Chá de bebê é convidado, porque daí dá presente melhor, né? Chefe precisa dar um presente melhor. Nem sempre, não. Mas enfim, eu quis trazer esse elemento, porque eu acho que a boa parte da audiência pode se identificar, e eu acho que se pegar o que é o ciclo do luto, se você dá um Google aí, você encontra, é uma coisa importante de você elaborar, de você entender que realmente você mudou seu status. Você pode achar que nada mudou, mas simbolicamente mudou absolutamente tudo. E as pessoas vão mudar de comportamento em relação a você. Especialmente porque às vezes as pessoas são seus pares também competiram para aquela posição e também queriam estar ali. São várias camadas aí.
E que é necessário, assim, né? E é por isso que eu acho que também rituais, eles são importantes. No mundo físico, o ritual de você mudar de lugar e ir para outra mesa é super importante. Tanto para você quanto para o outro. Eu costumo falar isso para todo mundo. Cara, para André, tô falando que é a regra. Mas para mim, André, nunca funcionou juntar um relacionamento. Para mim, o que funciona é fazer um ritual. E não é para mostrar para os outros, mas é para mostrar para mim mesmo que o meu status, a minha cognição, a minha preocupação, o meu foco, ele mudou. E aqueles rituais de passagem, eles são importantes, né? Como assim? Dá um exemplo. Não ficou De claro pra mim. juntar um relacionamento, não, assim, de juntar, tipo, casar? assim, pra mim, André, do tipo, eu vou juntar, eu vou só morar junto, entendeu? Tá. Amaziar. Exato. Pra mim Uma nunca crítica funcionou. indireta, ele tá me mandando um recado. Não, de jeito algum, não tô. Eu tô falando assim, pra mim, rituais são Não, tá claro o importantes. feedback, eu li entre Tá linhas. claro? Eu li entre Pra mim, rituais são importantes e essas sinalizações também. Um outro exemplo muito bobo. Na época da pandemia, que a gente tava em home office, cara, eu ficava trabalhando lá do meu escritório e tal. E aí, eu saía pra almoçar e dava de cara com a minha esposa. E, cara, eu não tava no papel do marido, eu tava no papel corporativo, acabou de sair de uma reunião bosta, e aí ele ia almoçar com ela. Super monossilábico, super diretivo, / autocrático, não sei o que e tal. Até um dia que ela bordou uma plaquinha, escrito o seguinte: daqui pra fora você está em casa. Eu falei assim, olha que coisa importante. Destruiu a tua vida. Atravessou o portal. Não, exato. Então assim, opa, André corporativo, opa, André em casa, que eu não posso... Eu Você sou um pouco fez mais seu amoroso. próprio sistema de ruptura. Severance, que depois a gente vai... Severance, total. E é difícil fazer isso, porque, cara, a nossa cabeça pra virar essas chavinhas de forma tão rápida é complexo. Por isso fazer os ritos de passagem, ou essa reflexão. O luto é um deles. Porque você precisa... O luto é super importante nesse processo. Pega seu crachá, abre um buraquinho no seu... Pega o seu crachá escrito analista, abre um buraquinho no seu quintal, Caraca. enterra o seu crachá, faz a sua reza. Tô zoando, não precisa ser assim, mas pensa no símbolo. Convida os colegas de trabalho, faz uma cerimônia, coroa de flores. Mas, e mais do que isso também, Gabi, acho que fazer... Os Severance fazem isso. Desculpa, Pedro. A gente vai ter que fazer uma temporada só sobre ruptura. Eu vou ter que assistir Severance. Fazer novos acordos, né? Sim. Ou negociar esses acordos novos e ter essas conversas, esses diálogos para reequilibrar essas coisas. E aí é um momento em que... Eu sempre sou partidário e parceiro do pecar pela transparência. Acho que isso é sempre fundamental. Tem seus riscos, etc. e tal. Mas na maior parte dos casos, não me entendam errado, eu acho que a transparência ela é super importante. Ela ajuda, inclusive, para fazer combinados novos do como é que vai funcionar essa nova relação. A gente era colega, agora eu sou teu chefe, a gente pode ter uma relação próxima, amistosa, inclusive fora do trabalho, mas eu vou ter que pegar no teu pé e falar que você não entregou o relatório, né, André? Então, tem essa parte do jogo. Não, e teve... Cara, total parte do jogo. E teve um ponto que me veio, Gabi. Lembra que eu comentei em algum episódio que eu tinha um grupo de trabalho que eu adorava, cara? Assim, foi acho que o grupo de trabalho que eu mais... a empresa que eu fiquei mais tempo na minha carreira e o grupo que eu mais criei vínculo, porque foi literalmente o primeiro grupo que eu sentei numa cadeira executiva. Assim. Então, eu passei por 2 momentos de liderança ali. No primeiro, liderar pares e depois liderar os que eram liderados. Então, assim, de pares eu fui pro chefe do chefe deles, entendeu? E foi super legal, porque a gente criou uma relação assim, de confiança, de amizade muito grande, que perdura até hoje, inclusive. A grande maioria deles já serão da empresa e estão em posições super legais no mercado. E por que eu estou falando isso? Porque liderança também tem a ver com sucessão, né? Então, para mim, liderar tem muito mais a ver com quem vem depois do que com você mesmo. A gente está sempre em momentos de transição, né? Acho que em algum episódio a gente também comentou que, cara, cadeiras de CEO antes duravam 3 ciclos de negócio e cada ciclo tende a durar entre 4 a 5 anos. Hoje, CEOs que ficam 4 anos na cadeira já está há muito tempo lá. Então, assim, as cadeiras estão mais quentes, né? Esse é meu ponto. Então, você precisa preparar sucessores. E aí, com esse grupo de trabalho que eu, cara, trabalhei 5 anos como pares, líder e depois líder do líder, eu recebi uma proposta para sair daquela empresa. Só que foi um phase-out muito longo, planejado. Foi quase 3 meses de phase-out, que foi a minha negociação com o próximo trabalho. E
nesse sentido eu mentia, ou omitia. Eu não podia contar que eu estava saindo. Só que ao mesmo tempo, eu não podia deixar que a área, quando eu saísse, quebrasse, né? Gostava de todo mundo, gostava do meu chefe, gostava da empresa e tudo mais. E aí eu mudei muito de comportamento. Assim, esses 3 meses, eu mudei para um cara muito menos presente. Falei, cara, eu vou deixar uns pratinhos quebrar para ver se onde eu não toco, alguma coisa quebra. Começou a quebrar, depois melhorou. Depois, eu comecei a ser muito diretivo com eles. Até, às vezes, um pouco agressivo, confesso. Porra, vocês precisam fazer isso, tal, não vou estar aqui para sempre. Eu comecei até a dar algumas evidências, assim, sabe? E aí eu lembro que na última semana, cara, até me emociona, porque eu chamei eles para conversar numa sala, na Sunset Meeting, e eu falei, gente, seguinte, esses últimos 3 meses eu fui esse filha da puta, porque eu tô saindo da empresa. Então, desculpa se eu fui assim, eu não podia contar, mas eu precisava que vocês também elevassem o nível de vocês de alçada, de escopo, de preocupação com a companhia, com os processos e tal. Porque, infelizmente, eu tô saindo, a oportunidade é boa pra mim, enfim. Infelizmente então, pra quem, né? Não, porque eu gostava daquela turma e ainda tenho carinho até hoje. Então, assim, foi muito duro pra mim. Foram 3 meses muito duros, mas que eu tive que jogar esse jogo com essa máscara e também acho que faz parte do escopo, né? E te isola. Enfim. Depois você ficou mais feliz, né? Depois eu fiquei mais feliz. Depois fiquei triste, depois fiquei feliz de novo. E assim é a vida, cara. E aí, gente? Pensamentos finais, mecanismos de defesa, como lidar com o isolamento e a solidão no mundo corporativo. Últimos pensamentos aí de vocês. Eu acho legal fazer essa rodada de ideias, ferramentas, coisas práticas. Vai, Próquino, você é sempre mais prático. Eu acho mó legal. Faz você. Uai. É engraçada você. Então, porque eu fiz uma lista de 5 coisas, não vou deixar você falar nenhuma. Então vai. Depois eu vou dizer o que você disse também. Isso. Item número 1. Item número 1. Peraí. Framework GT, Gabiteco. Framework e Gabiteco de como lidar com a solidão na liderança. Busque mentores. GTSL. Tá. Os mentores nas organizações podem te ajudar, eles já passaram por isso, você vai poder conversar sobre isso. É legal quando é cross, né? Não necessariamente que seja dentro da sua estrutura. Pessoas que não estão dentro da sua estrutura ajuda muito. Segundo item... eu vou falar. Estão anotando? Tá anotando? Terapia. Fundamental, gente. Eu vou falar todo o episódio. Eu tô não é à toa, né? Aqui, monotemática A Gabi aqui. deve estar abrindo uma clínica de terapeuta. Ou é sócia, entendeu? né? Deveria, viu? Porque eu sou muito partidária e faço propaganda mesmo. Sou quase a crossfiteira da terapia, porque eu tô sempre dando essa recomendação. A terceira coisa é uma coisa que eu ouvi... Olha só como eu cruzo as ideias de coisas que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver. Eu tava ouvindo um podcast falando sobre a série Adolescência. E era uma psicóloga especializada nesse público. E o grande dilema do adolescente, da adolescência como um todo, e a gente já esteve lá, sabemos, é a questão de identidade. Que tem tudo a ver com o que a gente está falando em termos de liderança. E uma dica que ela deu para os adolescentes, diz que ela dá sempre, é para lerem biografias. Porque em biografias, você entra na história do outro e entende como esse outro lidou com as questões de identidade dele, né? Então, eu acho que é sempre Cara, eu acho que eu nunca li uma biografia na minha vida. Então fica aí a dica. Não sei, eu acho tão... Você, cara... É porque você é um ser isolado, né, Pedro? pode Quando ser. chegar aí na sua vez, desculpa. você fala suas dicas. Exato. Tô Olha tomando só, nota aqui. 3 dentro biografia. da 4. biografia, junto com a biografia... Mais um dia. 3.1, então, é isso? Não, junto com a biografia, são só 4 coisas, na verdade. Aí a última coisa é, eu acho que o contato com conteúdo ficcional / arte ajuda muito na elaboração. Porque... o artista, seja ele um escritor, um pintor, ele está expressando ali alguma angústia que vem de algum lugar e muitos falam sobre solidão. Tem muitos artistas que falam isso enquanto tema. E a forma do artista lidar com a angústia é uma forma abstrata, é uma forma de sensações. Então, se você puder treinar esse seu olhar do ponto de vista das emoções, usando a arte, usando a ficção, eu recomendo, venha para este time, porque faz muito bem para a alma. Pode ir lá. Sua vez, Pedro Próquino, depois das anotações, perdeu a chance. Anotei aqui. De ser o primeiro. 1, mentor. 2, terapia. 3, biografias. E 4, conteúdo ficcional e de arte. Mas não é qualquer biografia, tá? Não é.
Deixa pra lá, não vou fazer piada. Enfim, exato. Eu acho que tem algumas coisas também que precisam ser... Eu sempre sou parceiro da gente olhar pro indivíduo em todo momento. Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício constante de encontrar o lugar perfeito do egoísmo, né? Que é cuidar da gente. E a gente falou muito sobre isso no episódio com a Isa. E acho que isso é fundamental também na parte da liderança, que é o líder cuidar dele mesmo. E a Isa falou das 5 recomendações lá, os 5 faxineiros da saúde mental. Eu acho que saúde mental é um ponto importantíssimo aqui. Mas eu resumiria, eu foco em 3 só para ficar ainda mais fácil essa lista, que é se alimentar bem, dormir bem e fazer exercício. Cumpro com os 3, André? Pergunta para mim se eu cumpro com os 3. Pedro, você cumpre com os 3? Óbvio que não. Porque o que a gente... Somos seres incoerentes. Então, por exemplo, exercício eu peco pra dedéu em exercício. Mas eu tento me alimentar bem e dormir. Sono para mim é fundamental. Por quê? Porque isso me ajuda a conseguir ter a mente tranquila para no momento em que a minha cabeça vai ser demandada, eu tenho energia para conseguir colocar ali. Então, acho que isso é fundamental. Acho que networking não só de fazer network, mas de encontrar dentro do seu ambiente de relação com pessoas da sua indústria ou da sua área de atuação, encontrar justamente aqueles pares do mercado que enfrentam situações parecidas com a tua, ou nem isso, mas que sejam pessoas que você se inspira, e em tese entra aqui na parte do mentor, mas não necessariamente nesse perfil, nesse posto devidamente, mas são pessoas que você consegue trocar, ter papos de forma aberta, às vezes compartilhando situações, obviamente sem abrir dados e informações confidenciais, mas eu acredito muito nisso daqui. E podem ser ex-colegas. Eu tenho ex-colegas de faculdade que até hoje a gente mantém uma relação próxima, são pessoas que desenvolveram carreiras incríveis. Cara, são anos de construção dessa relação e é onde eu me sinto muito mais tranquilo para fazer essa abertura. E conversar e debater assuntos é sempre importante. E eu diria que aqui também pode aparecer uma oportunidade grande, que é olhar para o terreno do vizinho, né? Às vezes juntos a gente não necessariamente está falando das nossas situações, mas olha para do lado e isso nos abastece de ideia. E isso vai aumentando o nosso repertório. O repertório também que tem tudo a ver com ficção, as biografias e arte também. Ou seja, ele falou tudo o que eu disse com outras palavras. Eu não disse absolutamente nada do que você disse. Você vem com esse papo de me pintar como um mansplaining e em absoluto eu estou nesse papel. Não vem com este papo, não. Repertório é fundamental. Biografia, conteúdo ficcional e arte são só 3 elementos de repertório. Então não vem com esse papo, não. Leiam a minha newsletter que eu falo sobre repertório essa semana, hein? Boa, turma. Se inspirou em mim. Se inspirou... Ixi, plágio, olha lá, cara. Boa! Senhores, e você, André? Não. Pega a tua lista aqui. Mané. Tem uns 2 minutos aí pra você. Que é isso? Não, vai olha... dar uma de Gabi. Não, só faço pergunta, não respondo. Não, gente, ó, eu acho que a arte é muito importante. Ler biografia e ter mentores e também comer bem é fundamental. Que bandido. Não, tô brincando. Mas olha só, né? Eu acho que... E sem cair no piegas do autoconhecimento, cara, é saber o seu perfil. Então... ter um autoconhecimento de, cara, isso funciona para mim, isso não funciona para mim, e ter elementos de diagnósticos e evidências. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa que precisa, às vezes, se isolar para se reenergizar, fundamental você criar na sua agenda momentos de se isolar para se reenergizar. Se você é uma pessoa mais extrovertida, que se reenergiza em público, em grupo e assim por diante, criar momentos também para isso, para você se reenergizar. Então, se conhecer é fundamental e montar a sua dinâmica de vida que honre aquilo ou como que você funciona bem, eu acho que é muito legal. Eu fiquei pensando enquanto você falava, tem mais uma dica fundamental que é? A gente deveria ter dado e a gente vacilou, que é o quê? Amigo e amiga que está nos assistindo aí. Ver e ouvir o Entre Linhas S.A. Coisa Porque boa. aqui a gente vai falar dos seus dilemas todas as vezes, de coisas que você está enfrentando, e você vai poder se identificar com esse papo. E se você quiser, vai poder também o quê? Mandar mensagem para mim e pro Procno, não pro André, porque o André já recebe muitas. Você percebeu que ele começou a parar de compartilhar essas coisas? Diminuiu, não? Ficou chato, né? Ficou chato. Eu acho que tá, enfim, a gente ainda vai criar um ranking. Secou a fonte. A gente ainda vai criar um ranking. Eu não sei, Dez, se você tinha mais alguma coisa pra adicionar, mas acho que esse é um bom encerramento, né? Então já é um bom encerramento. Tipo assim, ouça e veja o Entre Linhas, principalmente
principalmente recomende, porque se você sabe se tem alguém passando por esse momento de solidão e que precisa ouvir isso hoje, recomende esse episódio, deixa aí também suas estrelinhas, seu like, porque isso nos ajuda a levar a nossa mensagem mais longe. E a gente quer cada vez mais trazer esse tipo de assunto para você não se sentir só. E a gente também não se sentir só, não é mesmo? É isso aí, acho que vale ouvir Boate Azul logo em seguida desse episódio. Ou alguma... O que tá acontecendo hoje aqui? Fechou, turma. Valeu, Muito obrigado pessoal. pelo dia de hoje. A gente se vê na semana que vem em Entre Linhas S.A. Beijo. Tchau.